Mateus 19:16. Fala assim: E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que você pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? E Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E o jovem disse: Tudo isso eu tenho observado. E o que me falta ainda? E Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Só até aí. Essa história é conhecida, né? O jovem rico. Essa Bíblia aqui não fala só alguém, uma outra tradução fala um homem e outras falam jovem, mas a verdade é que essa pessoa, esse homem, esse jovem, ele aparece para Jesus e provavelmente ele ouviu Jesus pregando, né, sobre a vida eterna, sobre como fazer para ser salvo, e ouvindo as palavras de Jesus ali, e um dia ele chega em Jesus com a postura. E aí ele fala: Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus conhece o nosso coração. Jesus não se atenta só às nossas palavras. Ele sabe o que sai de dentro, o que é de verdade, né? E aí Jesus olha para ele: Por que você me chama bom? E aí Jesus já quebra a postura dele ali. Por que você me chama bom? Bom só há um, que é Deus. Você quer alcançar a vida eterna? Guarde os mandamentos. Jesus, ele nunca perde tempo. Jesus não joga palavras ao vento, não perde tempo com nada. E toda vez que Jesus está conversando com alguém, Jesus arranca dessa pessoa um diálogo. Então, primeiro, ele fala: Por que você me chama bom? Bom é só um. Aí já deu aquele nó na cabeça do cara, porque ele chega com a postura ali. Bom é só um. Aí o cara já dá aquela travada. Aí, tá, mas o que eu faço para herdar a vida eterna? Como que eu faço? O que precisa ser feito? Então, guarde os mandamentos. Aí o cara, como um bom judeu, sabe quais são os mandamentos. Só que aí ele pergunta para Jesus: Quais mandamentos? Não mate, não furte, não cometa adultério, não dê falso testemunho, honre pai e mãe. Faça essas coisas. Ele fala: Isso aí eu tenho feito. A vida toda já. Essas coisas aí, para mim, é fichinha. É coisa fácil. Aí Jesus fala: Agora vende tudo que você tem. Dê aos pobres e siga-me. Aqui, a gente precisa prestar atenção quando Jesus fala isso. Por quê? Daqui não se tira a doutrina desse diálogo. Muitas pessoas vão tratar essas coisas em momento de oferta, quando vai falar, já vi muito isso em campanha para levantar grana, né, e tudo para o ministério e tal. Mas daqui não se tira a doutrina. Quando Jesus fala para ele assim, ó, vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres, é porque Jesus conhece o coração dele. Jesus sabe que aquela postura dele, que aquela dureza dele, que aquele jeito desse homem rico, desse jovem rico, é porque ele tem posse. Provavelmente esse homem está ali com uma influência, tem pessoas ali servindo a ele, porque, pelo que a palavra fala aqui, ele era muito rico. Tinha muitas posses. Então quando Jesus fala assim, por que você me chama bom? Já é uma presunção do cara. Por que você está me falando que eu sou bom? Você nem me conhece. Você não anda comigo, você me ouviu falando. E aí você tira a conclusão que eu sou bom porque você me ouviu falando? Não, bom é Deus. Aí Jesus já coloca ele no lugar dele. Aí, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus vem pregando já e não deixa dúvidas com ninguém. Ele vem falando ali sobre os mandamentos.
quando a gente pega ali Mateus 5, vai falar sobre as boas aventuranças, Jesus trata da lei, o que fazer, como fazer, e ele fala assim, ó, é simples para ganhar a vida eterna, guarde os mandamentos. E aí o cara, qual o mandamento? Honra pai, mãe, não furte, não rouba, não minta, as coisas simples, os básicos. Jesus resume tudo isso em 2 mandamentos. Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você não ama suas posses. Quando fala coisa, coisa é coisa. O que é coisa? Isso aqui é coisa. Isso aqui é coisa. Isso aqui é coisa. Coisa é o que você pega, o que você tem. Coisa é o que você domina. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame a Deus acima dos seus domínios. Ame a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu espírito, com toda a sua alma. Por quê? Nós amamos mais as coisas do que a Deus. Tem uma frase aí famosa, né? Ame mais as pessoas do que as coisas, né? É tipo assim, ame menos as coisas e mais as pessoas. E vira uma frase de efeito, né? Só que a Bíblia fala, ame a Deus acima de todas as coisas, e não as pessoas primeiro. É pra gente amar as pessoas como nós nos amamos. Então se você se maltrata, você vai maltratar outra pessoa. Eu atendi o telefone esses dias no trabalho, e aí o menino me pediu para abrir um chamado, e aí a gente conversando, e ele precisava me passar um dado. E ele não tinha esse dado, era um número de um lugar, um endereço. Ele não tinha. Falei, cara, eu preciso desse número, você pode arrumar para mim? Aí falou, você aguarda. Aí eu falei, ó, desliga o telefone, aí você pega e você me liga com mais calma e a gente conversa. Beleza. Aí desligou o telefone, passou 5 minutos, ele me ligou de novo, abri o chamado para ele, tudo. Aí no final ele falou assim, quem é que tá falando? Eu falei, é o Ricardo. Ele, é o Ricardo? O seguidor do Anderson Silva? Aí eu travei. Esse cara me conhece. Aí eu falei, é ele mesmo. Aí ele falou, sou eu, Thiago. Você não lembra de mim, não? A gente foi pro culto do Anderson Silva junto. Aí eu lembrei dele, ele é irmão do Mica. E eu não vi esse cara já há muito tempo, porque ele trabalha no aeroporto, mas ele trabalhava numa loja lá. Então eu passava na frente da loja e via ele. E não vi mais ele nessa loja. E aí ele falou, não, pedi as contas lá, tô trabalhando em outra empresa agora, entrei em outra empresa. E eu vi na rede social que ele casou, vai ser pai agora. E aí, Deus, parabéns. A gente já puxou uma conversa, né? A gente já saiu uma conversa. Aí quando eu desliguei, eu fiquei pensando, meu, e se eu trato ele mal? Tipo assim, dou uma dura nele, né? Porque às vezes a gente faz isso, sabe? A pessoa não quer dar a informação completa e não tem como eu fazer o meu trabalho se a pessoa não me passa a informação completa. E aí você tá de madrugada, morrendo de sono, de fome, querendo estar em casa, e o cara ainda tira uma com a sua cara, você vai ser duro com esse cara, né? Ainda bem que eu segurei a rédea com ele, né? O cara me conhece, meu. E assim, é nesse ponto que eu quero pegar, por quê? Às vezes nós tratamos as pessoas como coisas, porque nós nos tratamos como coisas. Então nós não acabamos não nos amando como Jesus nos ensina a nos amar. Então ame ao próximo como a si mesmo. Você vai fazer alguma coisa para você se machucar? Quem faz isso tá doente da cabeça, tá ruim da cabeça. Quem faz as coisas para se automutilar. As pessoas falam da tatuagem, né? Não, tatuagem é pecado porque é automutilação. Não é tanto. Não é isso, porque vai doer, igual uma injeção, dói. Mas não me machuca. Fica a marca aqui porque é um desenho, uma arte. Mas não me causa dano, sabe? Às vezes, né? Porque eu quase perdi a perna por causa de uma tatuagem que inflamou. Mas assim, você se maltratar é diferente, igual a gente estava falando aqui antes do culto. Você não cuidar da sua mente. Se você não cuida da sua mente, você não vai cuidar do seu corpo, você não vai cuidar das suas coisas. Então, todas as coisas vão se descarrilhando pelo caminho, porque você não cuidou do básico, que é você mesmo. Da nossa saúde espiritual, da nossa saúde psicológica, da nossa saúde física. Se a gente não se cuida, não se trata, meu, as coisas vão dando errado. Então, quando esse jovem pergunta para Jesus, como que eu faço para ganhar a vida eterna? Primeiro, ninguém ganha nada, a gente está herdando. E aí Jesus explica para ele, guarde os mandamentos. Ah, mas isso eu já faço desde moço, eu sempre fiz isso. Então faz o seguinte, vende tudo que você tem.
e dê aos pobres. E aí vem e me siga. Quando Jesus fala assim, vende tudo que você tem. Se a gente tem alguma coisa, a gente tem o domínio sobre essa coisa, certo? E se a gente tem o domínio sobre essa coisa, nós somos o Senhor dessas coisas. E se nós somos o Senhor dessas coisas, dificilmente a gente vai aceitar o senhorio de Deus em nossas vidas. Dificilmente. É por isso que Jesus pede para ele vender todas as coisas. Porque Jesus fala, você tem um Senhor sobre você já. E o que Deus oferece pra gente é esse cuidado de Senhor. Ele é Pai, Ele é Senhor. Deus fala lá na carta de Malaquias assim, se eu sou Pai, cadê a minha honra? E se eu sou Senhor, cadê o meu serviço? Cadê a sua devoção a mim? Por quê? Nós somos os senhores das nossas coisas. Nós acabamos sendo os senhores de nós mesmos. E aí esse cuidado, quando Jesus fala assim, vende tudo que você tem, Jesus está falando assim, abre mão do domínio sobre aquilo que você tem. Então se o coração desse cara se converte nessa hora, ele fala, e Jesus aceita, igual Zaqueu. Zaqueu também tinha muitas posses. Zaqueu também tinha muito dinheiro. E aí quando Jesus fala assim, desce dessa árvore aí, porque convém a mim jantar na sua casa hoje. Zaqueu fala assim, mestre, tudo que eu fraudei, tudo que eu roubei, eu vou devolver 2 vezes mais. Porque o coração daquele homem se converteu. E aí as riquezas, as posses, as coisas já não faziam mais sentido, porque ele aceitou o senhorio do Senhor sobre a vida dele. Ele abriu mão de ser Senhor para dar lugar ao Senhor dos senhores. E é isso que nós precisamos fazer. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Jesus faz um teste no coração desse homem. Fala assim, você domina muitas coisas ainda. Você não pode mais dominar essas coisas. Deixe o Senhor dominar essas coisas. Preguei lá na igreja esse final de semana. E eu falei exatamente sobre isso. Assim, o corpo não é nosso, a igreja não é nossa. Então por que a gente quer fazer o que os nossos desejos? A igreja, o corpo de Cristo não foi criado para dar prazer para a gente. Pelo contrário, o nosso prazer é de servir ao Senhor, de servir ao corpo. E aí a gente vê muitas pessoas perdendo a compostura e perdendo a sanidade. Por quê? Porque acha que a igreja, o ministério, todas essas coisas é para servir a ele. Não é. A igreja não é para isso. A igreja é para servir ao Senhor dela. Se a igreja não existe para servir ao Senhor dela, essa igreja não existe. E Jesus está falando isso com esse homem aqui. Jesus está falando assim, sabe por que você não vai herdar a vida eterna? Porque você é Senhor das suas coisas ainda. Você nunca vai abrir mão dessas coisas. Jesus contando uma parábola, lá em, eu acho que é Marcos 4, ele fala assim, o reino de Deus é como um homem que achou uma pedra preciosa e voltando para casa vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquelas terras. E aí tudo que você tem, o que é tudo que você tem? Tudo que a gente tem é tudo que a gente tem. Então tudo é coisa, tudo que eu tenho. Vamos supor que eu vou vender tudo que eu tenho. Vou vender meu apartamento, meu carro, minha moto, vou vender meus móveis, vou vender tudo. Isso é tudo ainda que eu tenho? As coisas materiais? Não é tudo. Não é tudo. Eu ainda tenho a minha família. Então eu vou me desfazer da minha família. Não, eu entrego a minha filha, minha esposa, meus pais, tudo. Isso é tudo que eu tenho? Não, eu ainda tenho minha profissão, ainda tenho meus parentes, ainda tenho meus amigos. Vou me desfazer de tudo? Vou me desfazer de tudo. Me desfaço de tudo que eu tenho. Ainda é tudo que eu tenho? Não. Eu ainda tenho a roupa do corpo, ainda tenho o meu corpo, ainda tenho a minha saúde. Não, vou me desfazer de tudo isso aqui por causa de algo que eu achei. É isso que Jesus está pedindo da gente. Tudo não são as posses. Tudo é tudo. Tudo contempla tudo. Então assim, o que é tudo? Os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas vontades, os meus erros, os meus acertos, a minha riqueza, a minha pobreza, tudo. Os meus sentimentos, tudo. Quando Jesus fala assim, vai e vende tudo que você tem, Jesus está falando assim, devolva ao mundo o que é do mundo, devolva a matéria o que é da matéria e entregue o que você é para mim. Por isso que foi difícil para esse homem
Quando a gente lê aqui, ó, no verso 22, fala assim, ó, mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então você imagina, Jesus chama um homem rico para servir a ele. Você acha que Jesus vai querer esse homem pobre? Mendigando? Foi isso que esse cara pensou. Não. Quando a gente vai ler lá em Lucas, as pessoas que serviam a Jesus, lá em Lucas, eu esqueci o capítulo, mas fala assim, ó, que algumas mulheres, esposas de alguns homens poderosos, que serviam ao ministério de Jesus financeiramente. Jesus ia falar para essa mulher, não, você precisa ser pobre. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim, se o que você tem te serve, agora sirva-me com tudo que você tem. Imagina, Jesus pede tudo para ele. Aí sabe o que ele faz depois? Fala, agora que você me entregou tudo, cuide disso. Tudo é meu? É, agora você é meu mordomo. O que é mordomo? Mordomo é aquele que cuida de tudo do seu senhor. O mordomo dobra a roupa de cama do seu senhor. O mordomo serve a mesa do seu senhor. O mordomo recebe os amigos do seu senhor. Então, quando Jesus pede tudo para nós, não é que ele quer deixar a gente sem nada. Pelo contrário, é que ele quer que nós tomamos conta daquilo que nós entregamos para ele. Então, se eu entreguei a minha família para ele, agora ele é o dono da minha família. Qual é o meu papel? Eu vou cuidar da minha família para ele. Para servir a ele, para dar prazer a ele. Quando ele fala assim, me entrega todas as suas riquezas, não é que ele quer me deixar pobre, passando necessidade. Pelo contrário, fala, a sua riqueza é minha, mas agora você cuide dela. Então eu vou honrar ao Senhor com as minhas riquezas. Eu vou honrar ao Senhor com as minhas posses. Eu vou honrar ao Senhor com tudo o que eu tenho. Se tudo é tudo, tudo é tudo. Não tem como eu entregar metade do que eu sou para Jesus, não tem como eu entregar metade do que eu tenho para Jesus, porque ele quer tudo. E aí as pessoas fazem doutrina errada sobre isso. Doutrina é ensino. As pessoas ensinam errado sobre isso. Não, a gente tem que entregar tudo pro Senhor. E a gente vê, né, acaba vendo aí, igual pessoas colocando ministérios, processando o ministério porque entregou o CNPJ da empresa pro ministério. Tem é um meme, né? O cara deu o carro para a igreja. Ofertou o carro para a igreja. Falou, oh, pastor, o documento do carro tá aqui e tal. É só transferir aí, me dá o seu nome, que eu já passo o documento. Aí o pastor foi lá, catou os documentos, passou, e o cara transferiu o documento pro nome da igreja. Quando você faz a transferência de documento de veículo, você tem 30 dias para finalizar tudo. Porque você faz o documento de compra e venda, você abre, né? E aí tem 30 dias para fechar. Então você envia para o comprador pega o documento, faz o documento no nome dele e encerra. O carro está no nome da outra pessoa já. Aí fizeram isso, pegaram os documentos e tal. O carro valia R$5.000. É um Gol Bola verde. O carro valia uns 5, 6 mil reais. Só que de dívida ele tinha 15. Aí o pastor, um picareta, não é nem pastor, um picareta, faz o vídeo xingando o cara, né? Entendeu? Por quê? Ele estava de olho nas posses que o cara tinha. E quando a gente está de olho nas posses, quando a gente presta atenção só no que a pessoa tem ou no que a pessoa é, a gente vai se frustrar. A gente vai sempre se frustrar. Você entendeu? Olha aqui, ó. O cara chega indagando Jesus, né? Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, por que me chamas bom? O cara já tem a primeira frustração com Jesus. Porque ele se acha... Não, um mestre é bom. Não, você não me conhece ainda. O que eu faço para herdar a vida eterna? Guarde os mandamentos, todo mundo sabe disso. Ah, mas isso aí eu já faço. Agora eu te pego pelo calcanhar. Vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Aí o cara entristece, se frustra. Ele se frustra, porque nem ele sabe o que ele é. Ele tem muitas riquezas, mas ele não sabe o que a riqueza dele significa, o que a riqueza dele representa. Ele não sabe.
Conheço muitas histórias de homens ricos que construíram assim impérios para o reino de Deus, sabe? E que ninguém conhece. Ninguém conhece. Pessoas que servem ao reino de Deus com suas riquezas e não são famosos, não tá na mídia, não tem nada disso. Porque ele sabe qual é o lugar dele. Ele sabe que essa riqueza não é dele. E que ele também não é dessa riqueza. Porque uma coisa é a gente ter riqueza, outra coisa é a riqueza nos ter. Aquele negócio, né? Tem gente que não tem dinheiro, mas é tido pelo dinheiro. Pessoas que vivem a vida inteira querendo ganhar 100 mil reais, querendo juntar 1 milhão de reais e acaba não vivendo a vida, não curtindo a vida. Hoje a gente vê aí na internet aí as pessoas, insanamente querendo viver de imagem, de posse. Eu me lembro, eu sempre conto isso. Eu tinha um Uno, né? Carro mais simples do mundo. Uno, 2 portas, branco, sem nada. Sem nada nele. Chovia, molhava os pés dentro dele. E aí fui abastecer, eu sempre enchia o tanque dele. Eu abastecia 1, 2 vezes no mês, a gente sempre enchia o tanque. Parei no posto, conheci os caras do posto, desci, cumprimentei todo mundo, aí para uma Land Rover atrás do meu carro, e o cara pede 20 reais de álcool na Land Rover. Aí todo mundo olhou assim, o cara coloca os 20 reais e sai. Aí o cara, eu já tava pagando o meu, o cara colocou 20 reais, mano, de álcool na Land Rover, e você tá enchendo o tanque do Uno, o que tem mais valor? Sabe? Aí outro cara, não, eu conheço ele trabalha aí fazendo umas reuniões aí ele aluga o carro para chegar com um carrão na reunião. Ou seja, o cara vende uma imagem que ele não é. Pro negócio, é um negócio, né? Então, pro negócio, isso funciona. Estava até conversando com um pastor esses dias. Pro negócio, isso funciona. Por quê? Porque é a imagem que vende. É a imagem. Mas as pessoas vivem disso. Muitas pessoas estão presas nisso. Então, quando Jesus fala pra gente assim, ó, vende tudo que você tem, e se ele falasse pra Jesus assim, quer comprar, Senhor, tudo que eu tenho? Né? Você fala assim, oh, pra quem eu vendo? É o que Jesus fala, não, pode deixar aí, faz a promissória aí. Passa pro meu nome. Você entendeu? Só que o que Jesus ia fazer? Eu te devolvo tudo. É meu, mas agora você quem administra. É isso que é a nossa oferta, nosso dízimo para o Senhor. Nós entregamos para Ele, mas nós administramos. Você acha que Deus quer dinheiro nosso? O que Deus ia fazer com o dinheiro nosso? Com oferenda? O que Deus ia fazer com oferta? O que uma entidade espiritual vai fazer com essas coisas? Nada. Nada. Quando Jesus está lá na frente do gasofilácio, o pessoal está fazendo as ofertas, vem, a palavra fala, todo mundo dava do que lhe sobrava, trazia joia, trazia tesouros, trazia moedas, trazia as posses, aí vem uma mulher viúva. E o texto fala assim, e da sua pobreza ela entregou tudo. Tudo que ela deu foram 3 moedas. Da sua pobreza ela entregou tudo. E aí Jesus falou assim, essa foi a maior oferta de todas. Por quê? Tudo é tudo. Tudo não sobra nada. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entregamos tudo para Ele. Porque as pessoas perdem a vida querendo achar a riqueza e não se atenta que Jesus é o que é Ele quem vai nos dar essa direção. Então, quando Jesus nos oferece tudo, tudo é tudo. Para nós tudo é eternidade com Ele. Tudo que nós passamos aqui é passageiro. Gente, responde para mim, quem está falando do Rio Grande do Sul nos dias de hoje? Ninguém fala mais. E a catástrofe está afetando ainda. Ninguém fala mais. Entendeu? Então, assim, a gente passa por uma catástrofe, algo triste, e é passageiro essas coisas. Então, às vezes a gente começa a semana, uma semana ruim, aí chega no final de semana, o final de semana já tá bom, você já esqueceu daquilo lá. E o contrário também existe, você começou uma semana boa,
e aí vai passando os dias, você bate o dedo na quina da cama, e aí acontece tudo, vai atrapalhando tudo, chega no final de semana, nossa, que semana ruim, mas às vezes foi um dia ruim dentro de uma semana boa, e você não sabe equalizar. E qual é esse equalizamento? O que é essa equidade que a gente precisa chegar? É a gente chegar aos pés de Jesus e olhar e ver que ele tem a eternidade para nos oferecer. E aí quando eu vou orar, o Senhor fala assim, acalme-se, descanse, contemple. E aí mesmo no meio da tristeza, de dor, de catástrofe, de percas, a gente consegue se animar. Porque ele tem algo preparado para nós muito maior de todas essas coisas que nós vemos, ouvimos, sentimos que nós temos. E aí esse cara fica triste. Fica triste porque ele fala, eu tenho tudo, eu honro os meus pais, eu não roubo, eu não adultero, eu não conto mentiras, eu faço tudo. Mas eu tenho que vender tudo o que eu tenho? E aí Jesus fala, então Jesus disse, em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Rico do quê? Rico de posses. Rico porque é senhor das coisas que tem. Eu digo o contrário ainda, as coisas são senhor dele. Lembro uma entrevista do Michael Jackson, nossa, muitos anos atrás, ele mostrando um galpão assim, lá em Neverland, né, na casa dele, ele mostrando um galpão lá, de coisas empacotadas ainda. Porque qual era a síndrome dele? Ele entrava na loja e falava, eu quero aquilo, aquilo. Compra e leva. E nunca usava. O cara morreu com várias posses. Não valeu de nada aquilo. Então, o que nós precisamos é entender que Jesus, quando Jesus pede todas as coisas para nós, não é que ele quer nos ver sem nada. Pelo contrário, é que ele quer o domínio de tudo. Sabe? E a gente vai começar a servir as pessoas com o que nós temos, com quem nós somos e com o que nós fazemos. São essas coisas que vai reger a nossa vida com Jesus. Então as pessoas se enganam, né? Não, se eu for para a igreja, eu vou ter que parar com isso, eu vou ter que parar com isso, eu vou ter que parar. Por isso que eu não vou para a igreja, porque eu tenho liberdade. Não tem liberdade nenhuma, você está preso nos seus pecados. Está preso com as suas vontades. Você está se servindo. E se servir é o pior castigo que existe. Em Romanos, o apóstolo Paulo vai falar assim, e Deus os entregou aos seus próprios desejos e vontades, para que eles sofram na pele, na carne, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Então, quando nós nos entregamos aos nossos desejos, às nossas vontades, vai acontecer o que aconteceu domingo. Sabe o que teve domingo? A parada LGBTQIA+, essas coisas aí. Sabe o que tinha lá? Eu vi lá 2 homens, biologicamente falando, um vestido de cachorro e outro quase, e a menina perguntou o que está acontecendo aí. Falei, não, ele é o meu bichinho de estimação. Pede pra ele te dar a pata. A minha família me dá a pata, aí o cara faz assim na mão dela. Ele tá se servindo. Tá se servindo. Perdeu a identidade. Então assim, quando eu olho pra isso, eu fico triste, meu coração dói, porque a minha vontade é de chegar lá e abraçar esse cara, velho. E aí, a gente fica preso nas nossas vontades. Jesus tá falando assim, me entrega tudo. Tudo é tudo. Sobra nada. Tudo que eu faço, não, é para Jesus. Por que a gente tem gente que é compulsivo em compras? Porque ele está servindo as coisas ainda. Por que as pessoas são compulsivas? Não, eu preciso de relacionamentos, eu preciso de pessoas que são carentes de amizade, e aí faz amizade com qualquer pessoa, aí é traído. Esse dia eu estava conversando, um colega de trabalho me chamou um dia para conversar, eu estranhei, porque a gente não tinha muita proximidade.
Ele me chamou para conversar, fui lá na sala dele, ele falou assim, Ricardo, cara, eu preciso de um conselho, porque eu emprestei dinheiro para um cara aí, me pediu dinheiro emprestado, eu fui no banco, peguei o dinheiro emprestado, emprestei para ele, só que ele nunca pagou nenhuma parcela. Foi quando? Ah, faz um ano. Só que nesse um ano que fazia, não fazia 6 meses que eles se conheciam. 3 meses. Assim, com 3 meses que os caras se conheciam, o cara pediu dinheiro emprestado, o cara foi no banco, pegou dinheiro emprestado no banco para emprestar pro cara, o cara nunca pagou uma parcela do empréstimo. Sujou o nome do outro cara. E ele com filho doente, em casa, filho especial, tinha como gastar dinheiro comprando remédio. Por que você fez isso? Sabe o que é isso? É carência. Eu preciso fazer alguma coisa para servir outra pessoa. Sabe? Não. Onde já se viu pegar dinheiro emprestado no banco para emprestar para outra pessoa? Se você faz isso com seu pai, com a sua mãe, para uma necessidade, né? Não vou questionar. Independente do relacionamento também. Mas para uma pessoa que você acabou de conhecer, e esse cara que pegou dinheiro emprestado ainda fez isso com outra pessoa ainda. Sabe? Então, assim, são carências de relacionamentos. E aí, meu filho, se você tá servindo por carência, você vai fazer qualquer coisa. É por isso que as pessoas entregam carro, empresa, todo o dinheiro que tem na conta do banco para a igreja. Porque ele tá carente, ele não tá servindo. Pior ainda é quem aceita. Pior ainda. Só para terminar, eu tava de férias e voltei do trabalho. Quando eu voltei, os caras estavam falando lá uma coisa que eu falei e aconteceu. Tipo assim, eu falei que aconteceu alguma coisa lá no trabalho e aconteceu. Como profecia. Aí ficou todo mundo, né? Caramba, o que o Ricardo falou deu certinho. Quando eu voltei de férias, aconteceu quando eu tava de férias. Quando eu voltei de férias, tava todo mundo, né? Atônito ali, aí o cara chegou em mim e falou assim, Ricardinho, pô, meu, eu não acredito muito nessas coisas não, mas o que você falou fez todo sentido e tá todo mundo assim. Você sabe o que eu queria fazer? Eu queria dar meu dízimo pra você. Eu não dou meu dízimo pra igreja não, eu vou dar pra você. Eu falei, negativo. Dá dízimo pra mim? Não sou Deus, caramba. Você não pode, dízimo não é isso. Dinheiro não é isso. O dinheiro é pra servir. O dinheiro é uma ferramenta. Uma ferramenta para nós cristãos. Para o mundo ele é senhor. Para nós cristãos ele é só uma ferramenta. Vai fazer uma ponte, que vai alcançar alguém. Então, cara, o dinheiro é seu, você faz a coisa que você quiser, mas não dê dízimo em uma igreja, porque você não é cristão, você não é membro de igreja. Se você quiser ajudar alguém, dar uma oferta para alguém, alguma coisa, aí é diferente. Expliquei, tive que ensinar pro cara o que é dízimo e o que é oferta. Se você quiser minha conta e me ofertar, beleza, mas não fala que é dízimo não. Porque nós dois tá pecando. Não aceitei. Mas qual é a mente dos caras? Estão carentes. E aí acha que, sabe, vai fazer alguma coisa, vai servir alguma coisa. E quando a gente serve por carência, a gente sofre, a gente se frustra. Esse jovem rico aqui estava carente de um senhor. Só que ele falou, eu não posso abandonar o meu senhorio. Por isso que ele se entristeceu. E é isso que a carência faz com a gente. Amém? Vamos orar? Olha a Erika aí. Vamos orar. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, te agradecemos por este momento. Pai, que os nossos corações estejam atentos ao que o Senhor quer fazer, ao que o Senhor quer falar. Nos ajuda, Senhor, a entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos em Tuas mãos, Pai. Nós queremos ser bons mordomos, bons servos daquilo que o Senhor está fazendo. Que o Senhor tenha toda a liberdade para agir em nossos corações, para agir em nossa mente, para agir em nossas posses, Pai. Que o Senhor tenha posse de tudo, Pai, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.